Obrigada pela sua presença, comandante Marcelo Ciriotti, e pedimos a sua autorização para que façamos uma leitura da síntese do seu currículo. Comandante Marcelo, piloto da linha aérea PLA, atuando há mais de 20 anos no setor de aviação civil brasileira. Possui experiência de mais de 10 mil horas de voo em diversos tipos de equipamento e atualmente atua como comandante do Boeing 737NG. Bacharel em Ciências da Aviação, pós-graduado em Gestão de Pessoas, mestrado no curso de Engenharia Mecânica e Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA. Foi conselheiro da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, em 2013 e 2015, e presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, onde atualmente ocupa o cargo de diretor de Relações Internacionais. Vice-presidente regional RPV para a América do Sul da Federação Mundial de Pilotos de Linha Aérea, representando os interesses dos pilotos sul-americanos junto a diversas instituições nacionais e internacionais. E também professor do curso de Ciências Aeronáuticas da RPV. Agora sim, o palestrante nos brindará com uma palestra intitulada O Mercado de Perspectiva na Empregabilidade da Aviação Civil. Convidamos para vir à frente o senhor Marcelo Ciriotti e convido a todos para recebê-los com uma calorosa salva de palmas. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora apresentado, gostaria de agradecer, antes de mais nada, a oportunidade, a escola AeroTD, na pessoa do Juan, professora Amorim, professora Lourdes, pelo convite. Eu confesso que achei que seria algo mais informal, uma coisa mais simples. Cheguei aqui e me deparei com uma estrutura profissional, uma organização, uma mestre de cerimônias e uma sala cheia. Vou tentar fazer o meu melhor aqui para tentar atender as expectativas de todos vocês. Tentei construir um material que, do meu ponto de vista, e retornando à minha carreira, quando eu comecei há 22 anos atrás na aviação, eu gostaria de alguém mais experiente trouxesse informações para saber aonde que eu estava investindo meus recursos e meu tempo. Acredito que é a fase que vocês estão nesse momento de vida, que escolhendo uma carreira, tentando ingressar num mercado que tem suas restrições, é um mercado competitivo. Então, tentei montar uma palestra, um bate-papo aqui que desse um norte para vocês de que mercado vocês estão chegando, o que vocês vão encontrar nos próximos anos e até para que vocês possam ter fundamentos e material e recursos para tomarem as decisões daqui para frente na carreira de vocês. Então, o material é muito simples, foi montado em cima da hora, baseado na expectativa do público. Inicialmente, eu tinha montado um material mais direcionado aos pilotos, aí o professor Amorim me avisou que o público seria mais heterogêneo, fiz algumas adaptações, eu espero que atenda às expectativas. A ideia aqui é de ser alguma coisa muito informal, qualquer momento que alguém tiver uma pergunta, uma dúvida, alguma contribuição, até mesmo uma correção, fiquem à vontade, levantem a mão, chamem a minha atenção e participem. A ideia é que seja algo muito leve, nada muito formal, né? Senão estaria aqui de terno e gravata e a ideia acho que não é essa. O título da nossa discussão de hoje são as perspectivas de empregabilidade no mercado de aviação civil e qual é a legislação aplicável no Brasil para esses profissionais, principalmente os aeronautas, que são os trabalhadores que trabalham embarcados nas aeronaves, pilotos e comissários, e mecânicos de voo, que é uma categoria que está em extinção. É um profissional que gerencia controle, sistemas das aeronaves e de aeronaves que a tecnologia acabou engolindo esses profissionais. Para vocês terem ideia, hoje são 12 mecânicos de voo que estão habilitados no Brasil e a tendência é que ao longo dos anos essa profissão praticamente deixe de existir. A apresentação já foi feita, acho que dispensa maiores detalhes, e o roteiro desse trabalho é entender a aviação em termos econômicos, qual é o impacto econômico em todo o mundo do mercado de aviação, o que significa aviação para a economia dos países, quais as perspectivas desse mercado para os próximos anos, quais são então as perspectivas de empregabilidade, vamos conseguir emprego, qual é a qualidade desses empregos, focando para o mercado brasileiro, e a legislação aplicável para esses trabalhadores, para esses profissionais que vão trabalhar na aviação. Começando pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, uma lei específica que é a Lei do Aeronauta, a Lei 13.475,
uma pincelada na CLT, que é a Consolidação dos Leis do Trabalho, tem algumas especificidades que se aplicam somente a essa categoria profissional, que acredito que a maioria aqui vai fazer parte, tirando os gestores e técnicos de manutenção, que não se enquadram nessa observação da CLT, os aeronautas se enquadram na observação que eu trouxe, e o que significam as convenções coletivas de trabalho. Sabendo que, me incluindo nesse público, a gente não gosta de textos, as aulas acho que tem que ser um pouco mais dinâmicas, eu tentei trazer alguns gráficos que representem a ideia que eu vou tentar expressar para vocês. Em termos econômicos, o que a aviação significa no mundo, né? Então aqui tem um gráfico de percentual do produto interno bruto das regiões do mundo que são movimentadas pelo mercado de aviação. Então a gente tem a América do Norte e Europa, em função dos fabricantes estarem lá, dos maiores fabricantes, que é a Boeing dos Estados Unidos, Airbus na Europa, movimentam mais de 30% nos Estados Unidos e 32% do PIB tem aviação envolvida, ou seja, é uma grande parcela da economia desses países é movimentada pelo negócio de aviação, desde a produção de aeronaves, a administração de aeroportos, e vai chegar lá na cabine do avião com os pilotos e os comissários que vão estar embarcados. Então, o mercado de aviação movimenta uma parcela muito considerável do PIB. Para vocês terem ideia, a América do Norte são 790 bilhões de dólares anualmente e na Europa 859 bilhões. A América Latina ainda um pouco tímida, 6% do PIB é movimentado pelo mercado de aviação. A Ásia Pacífico, 23%, e aqui começa uma fábrica, um grande fabricante chamado Comac, que a China tem investido há 20 anos, tentando se livrar do Ocidente em relação à compra de aeronaves. Então, já há 2 anos voa uma aeronave de 120 lugares, concorrentes direto com a Embraer, e a expectativa de 2021 começar a voar um avião de médio porte, com 180 lugares, para competir com 737-320. Então, a Ásia, principalmente a China, tem investido também na produção de aeronaves, tentando se tornar menos dependente do mercado ocidental. E como vai ficar este mercado ao longo dos próximos anos? Um dos indicadores importantes que devem ser observados é a quantidade de aeronaves que movimentam o mercado de aviação. Então, a Boeing fez uma pesquisa em 2015, publicou uma pesquisa em 2015 e pode nos balizar para saber o que vai acontecer com essa indústria ao longo do tempo. Então, em 2013, nós tínhamos 20.910 aeronaves voando, somente transporte de passageiros e carga, jatos no transporte de passageiros e carga. Exclui-se desse número todas as aeronaves turbo-hélice e todas as aeronaves da aviação geral, aviação agrícola, não está nesse número. 65% desse grupo de quase 21 mil aeronaves são aeronaves de médio porte de um corredor, 737-320, que é o carro-chefe do mercado comercial de aviação, e a perspectiva da Boeing é que em 2033, ou seja, em 20 anos, esse número mais do que vai dobrar, vai chegar a 42.180 aeronaves voando no mundo. Então aqui nos dá uma ideia do que o mercado de aviação vai absorver de mão de obra. Os senhores provavelmente daqui a um tempo vão estar trabalhando para movimentar uma dessas aeronaves aí em algum lugar do mundo. O Brasil é um dos maiores exportadores de mão de obra de aviação, principalmente pilotos. O Brasil, e não em termos quantitativos, não em números absolutos, mas em números percentuais, o Brasil é o maior exportador de pilotos hoje. Então nós temos pilotos espalhados no mundo todo, China, Oriente Médio, os 3 países do Oriente Médio têm grandes empresas lá, Europa e tantos outros países, Vietnã. Esse número aqui de 42.200 aeronaves, esse crescimento então que nós falamos que mais do que dobrar, 15.500 aeronaves vão ser substituídas, 42% da frota vai ser substituído, 5.400 param de voar nesses 20 anos, mas mais de 21 mil aeronaves são novas aeronaves, vão aumentar o mercado, vão somar ao mercado atual. Então teremos 36.770 novas, um crescimento de 36.770 aeronaves nesse mercado, que vai estar espalhada no mundo dessa forma. O Boeing também estima como vai ser a divisão. Ásia Pacífico, 37%, aqui é um mercado que está em crescimento, Indonésia, Índia e China, estão liderando 2 dígitos por ano o crescimento da aviação já há mais de 10 anos, é eles que vão absorver a maior parte dessas novas aeronaves em função do crescimento econômico, principalmente da China.
o PIB começa a aumentar, a renda per capita começa a aumentar e as pessoas começam a utilizar mais o transporte aéreo. Essa é uma realidade da Ásia, da China, mas é uma realidade da América Latina também, que é uma região que tem uma certa renda per capita baixa e ainda um distanciamento da população geral ao transporte aéreo. Então, logo a economia se movimenta e a renda per capita aumenta, essas pessoas então começam a utilizar mais o transporte aéreo. A América Latina são números não muito agressivos, 8% dessas aeronaves vão vir para a América Latina, mas mais do que dobra o número atual. Nós vamos ter na América Latina, e aí liderado pelo Brasil, o país mais importante da América Latina é o Brasil, mais do que dobra a frota nesse período. Necessidade então de pilotos. Não só outros profissionais a gente vai mencionar mais à frente, mas de pilotos chama muito a atenção, principalmente da ICAO. Desde 2009 a ICAO tem chamado a atenção do mundo em função de uma carência de mão de obra, principalmente de piloto. Um piloto de linha aérea hoje, para chegar no comando de uma aeronave de empresa aérea, ele gasta em torno de 10 a 12 anos de carreira para poder checar sua habilitação de PLA, cumprir com os mínimos exigidos pelo mercado e poder então começar a trabalhar como comandante de linha aérea. Então é uma mão de obra que não se forma tão fácil e a indústria está preocupada em conseguir suprir 533 mil novos pilotos em 20 anos. Há uma dificuldade que motivou, inclusive, a indústria a iniciar projetos de redução de número de pilotos na cabine. Então, a Boeing hoje desenvolve um novo avião de um corredor, similar ao 737, que pretende voar com apenas um piloto na cabine. E isso acabou sendo forçado por essa necessidade de mão de obra, de uma mão de obra relativamente cara para a indústria e que demora para ser formada. Tem uma pergunta ali? Em relação a de necessidade de pessoal, a gente fala muito da linha aérea, que vai precisar e tal, essa pesquisa das grandes companhias. No Brasil, a gente vem num momento que a gente não tem, ou acaba sempre faltando, já está sendo recorrente em 2019, a falta de avigás. O avigás é combustível de avião a pistão? Mas os formadores de pilotos são a pistão. Há uma perspectiva de melhora nisso, pelo jeito, como é que vamos fazer para formar também? Eu realmente não vou ter uma resposta completa para te dar, porque eu não conheço os problemas das distribuidoras. Eu sei que a Avgás não é produzido no Brasil, Petrobras que faz a distribuição, a AirBP, que é uma empresa britânica, forneceu combustível por um tempo à Avgás, acho que desistiu da Avgás, e hoje a única fornecedora de Avgás no Brasil é a Petrobras, com problemas que nós temos da logística brasileira, que é o problema Brasil, o transporte é todo rodoviário, esses carregamentos de Avgás chegam via navio nos portos, tem que ser distribuídos, e aí enfrentamos os problemas logísticos que o país tem. Então eu não tenho aqui uma resposta concreta para te dar, e confesso que o que eu trouxe aqui é uma visão um pouco mais ampla do que pensar o problema da distribuição de Avgás no Brasil atual. Então eu não tenho essa resposta para te dar, posso até trocar o contato contigo e pesquisar, tentar te dar uma resposta um pouco mais fundamentada. A minha intenção aqui é trazer uma visão global do que o mercado de aviação, do que a perspectiva do mercado de aviação nos próximos 10 ou 20 anos. Você trouxe aqui pensou um problema muito pontual, que não me parece que é um problema crônico, é um problema que está acontecendo nos últimos meses, acho que desde o início do ano, e que provavelmente o mercado vai se adequar. É a lei do mercado. Se há demanda, se há gente querendo comprar Avgás e a Avgás falta, vai aparecer algum outro fornecedor, talvez o preço vai subir, porque o mercado é assim que ele reage, mas eu não acredito que seja um problema que vá persistir. Tá? Mas, como eu te disse, a ideia hoje é de trazer uma discussão um pouco mais ampla do que o problema da Avgás brasileira, e depois a gente pode discutir no privado esse ponto e tentar encontrar uma resposta para ti. Então, voltando aqui sobre a necessidade de pilotos no mundo, América Latina, 45 mil pilotos. Pra vocês terem uma ideia, hoje na linha aérea, empresas de linha aérea, RBAC 121 no Brasil, estão operando 5.800 pilotos. E é o maior mercado da América Latina. A aviação brasileira, somado todo o restante da América Latina, ela fica com mais de 50% do mercado.
Nós transportamos quase 100 milhões de passageiros ano, com 5.800 pilotos. Temos em torno de 12 mil pilotos na linha aérea na América Latina. Esse número em 2033 vai chegar a 45 mil pilotos. Essa é a perspectiva da Boeing, talvez uma perspectiva um pouco inflacionada. Quando a gente vê os números da ICAO, que é o Organismo Internacional de Aviação Civil, ele traz números um pouco mais modestos. A Boeing foi um pouco mais generosa nos números dela. Não só pilotos vão ser necessários, técnicos de manutenção, mais de 600 mil vão ser necessários, a grande maioria na Ásia, porque além do mercado de transporte está aumentando, o número de passageiros aumentando, eles têm investindo muito na produção de aeronaves, como eu disse, essa fabricante chamada Comac está com projetos audaciosos de novas aeronaves, inclusive aeronaves de grande porte, wide body. Os números da ICAO refletem o mesmo movimento, porém, números um pouco menos expressivos do que a Boeing. Ela fala em 491 mil pilotos, que daria uma média de 67 pilotos por dia. Então, o mundo teria que prover, de produzir, treinar e habilitar e licenciar, desde 2013 até 2033, 67 pilotos por dia para atender a demanda do mercado. É um número atingível, mas exige um investimento dos organismos de treinamento, dos organismos reguladores. É um número realmente que impressiona em países que não produzem essa mão de obra, por exemplo, o Oriente Médio. O Oriente Médio temos hoje 3 grandes empresas lá, Qatar, Emirates e a Etihad, e eles praticamente não produzem, não formam mão de obra, eles não têm escolas, não têm aeroclubes, e eles têm que praticamente importar toda a mão de obra. Então esse número, que não parece um desafio para países como o Brasil, nós temos hoje mais de 100 escolas formando pilotos da parte prática, 400 escolas formando a parte teórica de pilotos e comissários, então esses números não são tão desafiadores, mas quando a gente vai para a Ásia e Oriente Médio, que consome, que precisa de muita mão de obra e que não forma mão de obra, esses números começam a ser mais desafiadores. A mesma lógica vai acontecer com o pessoal de manutenção, técnico de manutenção. 473 mil profissionais em 2016 e vai chegar a 1.300.000 em 2036. Em 20 anos, então, triplica o número de profissionais técnicos de manutenção para atender a demanda do crescimento da aviação. Então, esta perspectiva de crescimento, eu acho que traz a vocês mais uma certeza de que vocês estão no lugar certo, fazendo a coisa certa. Vocês estão investindo seus recursos, seu tempo, sua energia, investindo na profissão de vocês, e eu trouxe aqui uma informação de que vai haver emprego, vai haver oportunidades. Todos vocês, em algum momento da carreira, vão se deparar com a oportunidade que vocês procuravam. Agora, vocês terão que estar preparados e cumprir com os requisitos daquela vaga para poder, então, agarrar a vaga. Não adianta só querer. Há níveis de exigência. Hoje, as empresas aéreas praticamente todas exigem curso superior. Eu acho que vocês estão fazendo a coisa certa aqui. Exigem um nível mínimo, que é um nível de intermediário para avançado para o inglês. Pilotos precisam ter a certificação da ICAO para poder aplicar para um processo seletivo. Então, essas oportunidades que nós estamos demonstrando aqui, elas vão aparecer no decorrer da carreira de vocês com toda certeza. Cabe a vocês estarem preparados. Se a oportunidade aparecer e vocês não estiverem preparados, vocês não vão estar prontos, então, para aproveitar essa vaga. O que eu trago aqui é a informação, então, que está ratificada por todos os órgãos de aviação mundial, o mercado vai crescer mais de 5% ao ano até 2033, e as vagas também vão existir. Cabe a nós, e aí a escola, formar bons profissionais qualificados e preparados para ocuparem essas vagas. Agora, esse pessoal todo que vai trabalhar na aviação, qual é a relação, qual é a legislação, como se organiza esse grupo de profissionais que trabalham na aviação? Então, eu trouxe aqui, muito rapidamente, nós precisamos de muito mais tempo, talvez em cada um desses instrumentos legais, um bate-papo, uma apresentação para a gente poder se aprofundar em cada um. São instrumentos que têm uma certa complexidade, e o primeiro deles, e o mais importante deles, é o CBA, o Código Brasileiro de Aeronáutica. É a Lei 7565 de 86, que está em trâmite no Congresso. A nossa Casa Legislativa já está há 3 anos discutindo uma reforma desse Código Brasileiro, porque ele é, de certa forma, defasado. De 86,
tem mais de 30 anos, e muitas tecnologias que na década de 80 não existiam, hoje existem, problemas que não existiam hoje existem e não estão regulados. Um dos maiores desafios é a regulação de aeronaves não tripuladas, os drones. Estão aí voando. Em 2015, o mundo passou de 1 milhão de drones em operação. Tem mais de 1 milhão de equipamentos não tripulados voando nos céus do mundo, e essa tecnologia não está regulada. A ANAC publicou há 2 anos o Regulamento Especial 94, que trata da operação de aeronaves não tripuladas, mas não há menção no Código Brasileiro de Aeronáutica dessa tecnologia, e os órgãos reguladores vão ter que correr atrás, porque é uma tecnologia que veio para ficar, vai alterar a realidade da aviação como nós conhecemos profundamente. É uma tecnologia que vai ser implantada, já tem substituído as aeronaves tripuladas em muitas atividades, principalmente os helicópteros, fotografia, inspeção de linha, aerofotogrametria, tudo isso que antigamente, não tão antigamente assim, 5, 10 anos se fazia com aeronaves tripuladas, estão sendo feitas hoje com aeronaves não tripuladas. Então esse ordenamento ele não existe na lei maior de aviação brasileira, que é o CBA. Tem uma brincadeira do WhatsApp que está rolando, que é um vendedor de carro lá da Serra Gaúcha, que ele liga para as pessoas e tenta vender as coisas. Vocês já ouviram esse cara, né? Então eu daria até uma sugestão, parafraseando esse personagem aí, que é, para sair de líder, vocês têm que conhecer essa regra aqui. E esse regulamento, então o Código Brasileiro de Aeronáutica, é fundamental o conhecimento, não profundo, porque é um instrumento complexo, mas que todas as pessoas que trabalhem com aviação tenham conhecimento desse código, pelo menos naquilo que trabalham, porque ele é muito abrangente, ele vai desde da instrução, da exploração dos aeroportos, da construção de aeronaves, do registro de aeronaves, até prerrogativas da tripulação, deveres e direitos da tripulação. Abaixo dele está uma lei específica que foi reformada em 2017, era uma lei de 1984, era a Lei 7183, ela foi reformada e se transformou na Lei 13.475 de 2017. É uma lei relativamente nova, que trouxe mudanças também profundas na relação de trabalho dos tripulantes com seus empregadores. Então a gente vai também passar muito rapidamente ela, depois muito rapidamente a CLT e explicar para vocês o que são as convenções coletivas de trabalho. Então nós precisaríamos de muito mais tempo para poder nos aprofundar, que são documentos que tem uma certa complexidade. O Código Brasileiro de Aeronáutica, eu peguei algumas previsões de alguns capítulos, não todos, porque senão nós teríamos 4 slides aqui para falar só sobre o sumário do CBA, para vocês terem uma ideia da complexidade. Então ele começa a tratar do espaço aéreo e do uso para fins aeronáuticos, como podemos explorar o espaço aéreo brasileiro, infraestrutura aeronáutica, toda a definição do sistema aeroportuário, que está sendo alterado também. CBA da década de 80 foi escrito quando a infraestrutura aeroportuária era um monopólio do Estado, nenhum privado poderia operar comercialmente aeroportos. Hoje o que nós estamos vendo é que o governo mudou de ideia e está se privatizando, na verdade concedendo a exploração, administração e exploração de todos os aeroportos, e o Código Brasileiro de Aeronáutica está defasado. Então, essa realidade de monopólio do Estado na exploração, construção e exploração de aeroportos já foi alterado e a regra ainda não mudou. Proteção de voo, toda a parte do sistema do CIPAER de proteção ao voo estão previstas aqui no CBA. Coordenação de busca, salvamento, busca, assistência e salvamento. O sistema de segurança de voo, que é implantado pelo CENIPA, mas está ordenado pelo CBA. O sistema de registro de aeronáutico brasileiro, como uma aeronave se matricula no Brasil, como ela mantém a matrícula. Então está todo ordenado aqui pelo CBA, que é colocado em prática pela autoridade aeronáutica, que é a ANAC, mas é o CBA que dá a diretriz para a ANAC publicar os seus regulamentos, suas normativas. Interessa para nós, tripulantes e profissionais de aviação, o CIPAER, acho que vocês vão estudar em algum momento aí do currículo do curso superior, o que significa o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o órgão central do CIPAER, o CENIPA, e do sigilo profissional e da proteção à informação. Esse é um debate muito quente, muito vivo, mundo afora, em função da criminalização dos acidentes aéreos. Então, países já determinaram que as informações coletadas em investigações de acidente podem ser utilizadas fora do âmbito da aviação para criminalização do transporte daquele acidente. Então, se o piloto errou e causou um acidente,
Em alguns países ele pode ser criminalizado por isso. No Brasil, graças ao CBA, existe uma restrição. Essas informações de âmbito do CIPAER, elas não podem ser utilizadas para outros fins que não seja o fim de prevenção. Então aqui os pilotos brasileiros ainda têm uma proteção que outros países já derrubaram e já não tem mais. A exemplo dos Estados Unidos. A NTSB vai lá, faz a investigação, faz o relatório, culpa normalmente o piloto, se ele morreu melhor ainda, porque aí não vai ter problema, e os órgãos FBI, Polícia Federal deles, vai tomar as providências civis e criminais baseados nos relatórios de segurança. Aqui no Brasil, o CBA traz uma proteção que essas informações não podem ser utilizadas para outros fins. Lá fora, isso não prejudica o processo em termos de manifestação de testemunhas e tudo mais, sabendo que isso pode criminalizar os outros? Prejudica. E é a defesa que nós temos feito e que o CENIPA tem feito de que, se imputarmos responsabilidades fora do âmbito da aviação, nós teremos dificuldade de coletar informações. E na dificuldade de coletar informações, porque as pessoas não vão estar naturalmente dispostas a colaborar com a investigação, sabendo que essas informações podem ser utilizadas para outros fins, nós vamos estar prejudicando a segurança de voo, porque uma informação é importante para prevenir um acidente futuro, para evitar que um novo acidente com aquelas características aconteça. Essa é a barreira de sustentação para que essa regra não seja muito modificada. Alguns países assumiram essa responsabilidade de prejudicar o sistema de proteção ao voo e criminalizar os acidentes de transporte aéreo. Né? O Oriente Médio, o próprio governo americano, através da NTSB, que é uma agência que investiga todos os acidentes de transporte, não só da aviação, é um órgão isento, e ele, nos seus relatórios, diferente do CENIPA, que aponta quais foram os fatores contribuintes, a NTSB aponta os culpados, quem é responsável pelaquilo. Então aqui nós temos um sistema que eu considero mais protetivo ao sistema e mais moderno do que alguns países mais liberais que não têm essa restrição. Então o CBA ele dá as diretrizes para que isso seja feito e depois ele é implantado pelo CENIPA na prática, o órgão central do CIPAER, junto com a ANAC. Também o CBA prevê o sistema de formação e adestramento de pessoal. Todos vocês vão passar pela parte prática dos cursos de pilotos. Aqui há uma previsão de como isso se dá, a formação e adestramento de todo o pessoal da aviação civil. Também tem a previsão do sistema de indústria aeronáutica, que aqui eu faço uma ressalva, acho que nem todo mundo reconhece a grandeza que nós temos nesse país. O Brasil tem a terceira maior indústria de aviação do mundo, que é a Embraer. Eu viajo bastante, eu vejo as aeronaves da Embraer espalhadas por todo o mundo, desde a Ásia, Europa, Estados Unidos. Então é um orgulho para esse país, com todas as dificuldades e os problemas que nós temos, conseguir produzir. A terceira maior indústria de aviação está instalada aqui no Brasil, produzir um equipamento de ponta, que são os jatos da Embraer. Os jatos executivos da Embraer são dos melhores do mundo, e isso é motivo de orgulho para a gente, e essa indústria está ordenada lá no CBA. A Embraer, ou qualquer fabricante de produto aeronáutico, ele tem que ir lá e observar as previsões do CBA, que depois vão ser regulados então pela ANAC. As aeronaves também, e da tripulação, licenças, certificados e as funções, prerrogativas, obrigações, responsabilidades do comandante da aeronave estão lá previstas no CBA. Todos os serviços aéreos, o contrato de transporte aéreo, que é o contrato que o passageiro faz com a empresa aérea quando ele compra um bilhete, também está regulado pelo CBA. Responsabilidade civil das empresas aéreas e infrações e providências administrativas no âmbito da previsão deste regulamento, deste código. Eu não copiei todo o ordenamento do CBA, senão nós passaríamos a noite toda só falando do CBA, mas aqui eu trago para vocês a provocação para que, no momento em que vocês tiverem tempo, vão lá no Google e botem Código Brasileiro de Aeronáutica e leiam pelo menos as seções, os capítulos que interessarem a vocês, porque ele é um documento muito rico e é o documento base para toda a aviação civil brasileira. É dali que saem todas as demais normativas. Eu pensei dele alguns artigos que nos afetam diariamente, que é mais ligado à atividade do comandante. Então, no 165 prevê que todas as aeronaves brasileiras terão a bordo um comandante que é designado pelo proprietário ou explorador, que é a mesma coisa, e será o seu preposto durante a viagem. O que significa que é o preposto durante a viagem?
ele é o dono da empresa. Quando o seu Constantino me entrega um 737, no momento em que eu me apresento para o voo e que eu assumo a função de comandante, ali eu respondo como o próprio dono da aeronave. Eu tenho a responsabilidade, eu sou o preposto do dono da empresa, do dono da aeronave, no momento que eu assumo a aeronave. E isso está previsto lá no CBA. Isso te traz autonomia, mas também responsabilidades. 166 fala que o comandante é responsável pela operação e segurança da aeronave. Mesmo delegando alguma função, ele é o responsável final. Não pode delegar responsabilidades que afetem a segurança de voo, porque a responsabilidade é do comandante. Mesmo ele dizendo, não fui eu, você é o responsável, o comandante é o responsável. Os demais membros da tripulação são subordinados técnica e disciplinarmente ao comandante da aeronave durante todo o tempo da viagem. Então vamos fazer, hoje a legislação prevê que a gente possa fazer voos de até 6 dias. Me apresento, iniciamos um voo, vamos pernoitar em cidades diferentes, fora da nossa base contratual durante 6 dias. E há período de repouso, de descanso entre um voo e outro. Durante o período de repouso, a tripulação permanece subordinada à autoridade do comandante. Os tripulantes não podem fazer o que eles bem entendem, sem comunicar, sem ter essa nítida subordinação à figura do comandante, que é ele que é o responsável, em função de trabalhar numa atividade muito sensível com a segurança. Então, um tripulante num pernoite não pode ir para a balada e encher a cara. Até fazem, mas não pode. Ninguém pode saber, mas não pode. E quem é o responsável se essa situação for configurada? É o comandante. Mas eu nem sabia. O CBA fala que você devia saber. Tá? Então, durante toda a viagem, o comandante é o responsável no que se refere à tripulação pelo cumprimento da regulamentação no que tocante a limite de jornada, limites de voo, intervalo de repouso e fornecimento de alimentos. Então, esses 4 itens que estão diretamente ligados à segurança, é o comandante que tem que fiscalizar e obrigar o seu cumprimento para toda a tripulação. Então, esse é o ordenamento do CBA. 167, artigo 167 também é importante, fala que o comandante exerce autoridade desde o momento em que se apresenta para o voo até o momento em que entrega a aeronave no final da viagem. Como eu disse, nós podemos voar durante 6 dias. A tripulação se apresenta na base contratual, recebe o voo, recebe a aeronave e as prerrogativas dessa figura vão até o retorno 6 dias depois, entregando a aeronave na sua base contratual novamente. E no caso de pouso forçado, o comandante mantém essas prerrogativas até que a autoridade competente para a investigação assuma, então, a aeronave acidentada. Essas são algumas previsões que eu achei importante que vocês tomassem conhecimento dentro de um documento muito extenso que é o CBA e que eu, de novo, provoco vocês para que conheçam, leiam. Eu não sei se em algum momento do ensino aqui do currículo vocês devem ter alguma menção ao CBA, mas é interessante que vocês leiam todo esse documento. O artigo 168 prevê também que durante o período de tempo previsto no artigo 167, que é toda a viagem, o comandante exerce autoridade sobre pessoas e coisas que se encontrem a bordo da aeronave e poderá desembarcar qualquer delas desde que comprometa a boa ordem e disciplina, põe em risco a segurança da aeronave e pessoas em bem a bordo. Então vocês devem, a mídia de vez em quando divulga aí que algum artista, político, foram desembarcados passageiros disruptivos, é conhecido na aviação, que criam algum tumulto a bordo, são desembarcados. Essa prerrogativa de desembarcar alguém a bordo, mesmo pagando a passagem, porque a primeira coisa que eles falam, eu comprei o bilhete, eu paguei. Não, você vai descer. Claro que tem que ter uma razão, né, comprometer a boa ordem, a disciplina e põe em risco a segurança da aeronave. O comandante tem a prerrogativa de desembarcar. Não só pessoas, né, mas como carga, tomar medidas necessárias para a proteção da aeronave, pessoas e bem, e alijar carga ou parte dela quando indispensável à segurança de voo. Então nós temos aqui aeronaves wide body, grandes, que decolam com um peso muito maior do que o peso aprovado para se pousar em função da quantidade de combustível e que numa emergência ele precisa alijar aquele combustível para reduzir peso e poder pousar. Então o CBA prevê que o comandante tem essa prerrogativa de alijar carga, combustível. Aeronaves agrícolas, numa situação de emergência, pode alijar sua carga também, e está previsto aqui no 168. E por fim, 169 prevê que o comandante poderá, sob sua responsabilidade, adiar ou suspender a partida da aeronave quando julgar indispensável a segurança de voo. Esse artigo é muito importante para que não soframos a pressão de ter que decolar. E essa pressão ela é muito forte na aviação geral, na aviação privada, quando alguém compra um avião
te contrata para ser o piloto dele e não entende que há uma questão de segurança que impede aquela decolagem. O comandante ele tem não só a prerrogativa, mas como o dever de não decolar se os mínimos de segurança não estiverem cumpridos. Não só meteorológico, mas de manutenção, de regulamentação, tudo isso. Então isso traz uma proteção à decisão do comandante de adiar ou suspender a decolagem se todos os requisitos de segurança não forem cumpridos. Então o CBA é um documento que traz uma certa complexidade, é um documento longo, com mais de 100 páginas, mas eu recomendo vocês que, sempre que tiverem um tempo, leiam esse documento, e ele é necessário para todos os profissionais que trabalharem com aviação, desde empresas que prestam serviço de apoio, essas empresas de catering, de manutenção terceirizada, até vocês que vão ser técnicos de manutenção ou empregados diretos das companhias aéreas, fabricantes de aeronaves, prestadores de serviço, administradores aeroportuários, exploradores de serviços aeroportuários, todos eles estão subordinados às previsões do CBA. Abaixo do CBA, então, mais específico aos aeronautas, nós temos também uma lei federal, como eu disse, é a Lei 13.475, que foi atualizada em 2017. É uma lei de 84, 30 anos depois, mais de 30 anos, ela sofreu uma reforma, dividida em 5 capítulos. Capítulo 1º das disposições preliminares trata das tripulações, dos tripulantes de aeronaves e sua classificação, dos tipos de tripulação, do sistema de gerenciamento de risco de fadiga humana. Esse foi o ponto principal que motivou a mudança na lei. O que a lei de 84 dizia? Que as jornadas de trabalho dos tripulantes são fixas, do momento que você se apresenta até o momento que você tem que obrigatoriamente parar de trabalhar, e que teoricamente aquela previsão traria uma limitação à segurança de voo. A partir de uma certa jornada, o tripulante começa a comprometer a segurança porque não tem mais capacidade cognitiva mínima para poder atuar. Mas não levava em consideração toda uma série, uma análise fisiológica das condições daquele profissional, ou seja, se formos obrigados a passar mais de 3 noites em vigília, sem dormir nos horários certos, corretos do ciclo circadiano, que é o período da noite, nós fomos projetados para dormir à noite e ficar acordado de dia. O que acontecia é que não havia uma restrição para isso. E os tripulantes passavam várias noites acordados, voando, tendo que descansar durante o dia. E mesmo com uma previsão da lei de certa limitação, aquelas previsões não se mostravam efetivas nas limitações para a segurança de voo. Então, o sistema de gerenciamento de risco de fadiga trouxe uma dinâmica diferente para isso e leva em consideração a capacidade, modelos biomatemáticos que são carregados com os horários que o tripulante dormiu e acordou e trabalhou e teve de repouso, e esse sistema vai então determinar qual é o limite de jornada de trabalho que os tripulantes podem estar disponíveis sem comprometer a segurança da operação. Então, horários de madrugada, onde normalmente, sexta e sábado, eu começo a voar 3 horas da manhã. Não é um horário adequado para o corpo humano estar acordado às 3 horas da manhã. No dia seguinte, através deste sistema, ele vai me demonstrar que a minha capacidade está muito restringida. Eu não vou mais poder fazer uma jornada tão longa, porque eu passei uma noite em claro, e assim sucessivamente. Então, o conceito da organização do trabalho dos tripulantes deixou de ser tabelas rígidas e fixas e passou a ser tabelas variáveis de acordo com o gerenciamento de risco de fadiga. Então, esse foi o principal foco da mudança da lei. A gente vai ler o artigo que trata dele. O capítulo 2 trata do regime de trabalho, do contrato de trabalho, da base contratual, escala de serviço, acomodações para descanso a bordo. Existem tripulações de revezamento e composta. Como é que a gente vai daqui para Dubai? É um voo de 14 horas e meia de voo. Entre apresentação e corte são 18 horas de jornada, tendo que descansar no meio dessa jornada. E aí há que haver um regramento para como os tripulantes durante esse voo vão fazer o seu descanso a bordo. Limites de voo e de pouso, limites da jornada de trabalho, sobreaviso e reserva, basicamente são os plantões, né, para a gente cobrir colegas que estariam efetivos no voo e não puderam atender o voo. Das viagens, período de repouso e das folgas periódicas. No capítulo 3º, ele aborda a forma de remuneração e concessões que os empregadores devem fornecer aos tripulantes, como é feita a remuneração, a alimentação, assistência médica, uniforme, férias e os certificados de habilitação. No capítulo 4, transferências, é um ponto muito sensível também, porque a aviação é uma atividade dinâmica, né? A Azul tem 8 bases contratuais, a Gol tem 5 bases.
A TAM tem 5 bases também. Então, essas transferências de base são reguladas na lei para que o tripulante tenha pelo menos uma tranquilidade de não estar toda hora sendo transferido. Imagina vocês, tendo filho, família, estarem baseados numa cidade e na semana seguinte a empresa fala, bom, agora a tua base é Fortaleza. Você tem que recolher toda a tua turma e a Fortaleza, e na outra semana, bom, agora a tua base é Rio. E aí essa regulação que é muito sensível na vida social e pessoal está prevista aqui na lei específica, e no final, as disposições finais e transitórias, que traz um período de transição entre a regra de jornadas passada, da lei anterior, e esta regra baseada no gerenciamento do risco de fadiga. Qual é o prazo mesmo para a implantação da... Fevereiro de 20. Só 2020? Fevereiro de 20, as empresas então têm a opção de implantar os seus sistemas de gerenciamento de fadiga, ou as que não implantarem, e já foi publicado o RBAC 117, que a ANAC então, por força dessa lei, ela tem que regular como vai ser feito, porque a lei diz o seguinte, tem que fazer. Como vai ser feito? A Autoridade Aeronáutica que vai detalhar através de um regulamento. Então já foi publicado desde janeiro o RBAC 117, que diz como as empresas aéreas vão fazer para poderem ter os seus programas de gerenciamento de risco de fadiga, e quem não fizer vai ter uma penalização nos limites de jornada e de horas de voo. Os tripulantes vão ter jornadas mais reduzidas. Então, se o operador aéreo quer ter jornadas mais longas, e é óbvio que todo operador aéreo vai querer, porque isso significa produtividade, lucratividade, eles têm que seguir a previsão do regulamento 117 e implantar os seus programas de gerenciamento de risco de fadiga. Que a gente faz nos cursos lá é que não vai ter como o comandante gerenciar isso, porque tem muitas variáveis. Já está sendo feito um programinha? A IASA foi a primeira autoridade, é um aplicativo, tá? Do IASA, que tu coloca ali o horário que você se apresentou e o aplicativo vai te dar o limite da jornada. Não é mais uma tabela fixa. Hoje a gente usa no crachá, né? O SNA até disponibiliza no crachá. Se olha o horário da apresentação agora, vai ter que ter uma inteligência por trás, porque não é mais uma tabela fixa, e provavelmente vai ser feito via aplicativos, né? Aí não é uma dificuldade hoje em dia, porque todo mundo tem um smartphone, você baixa um aplicativo, lança o horário da sua jornada, com os horários retroativos, e ele vai te dar a limitação. A lei do aeronauta, então, como eu disse, no artigo 1º ela define para que ela veio, né? A lei regula o exercício das profissões de piloto de aeronave, comissário de voo, mecânico de voo, que são denominados aeronautas. Parágrafo 1º define que, para desempenhar qualquer uma dessas profissões, esse profissional deve ser detentor de uma licença e certificados emitidos pela Autoridade de Aviação Brasileira. Então, as 3 licenças que nós temos para o piloto, é a licença de piloto privado, piloto comercial e piloto de linha aérea. Voltando à questão da fadiga, essa regulamentação é nacional, é nossa aqui? É nacional. Mas quem trabalha com o procedimento ETOPS, né, aqui para o Paraguai, digamos assim, lá é outra legislação. Como é que trabalharia isso aí? Você segue a legislação do seu país. Nosso país. Pode voar em qualquer lugar do mundo e vai seguir... Por causa do ICAO também. O inglês? Não. O inglês, digamos assim, o CMA, primeira classe é o ICAO, ele é nacional, para qualquer lugar do mundo. 4. Isso é uma avaliação de performance linguística, de inglês, né? Isso é a ICAO que recomenda. Como que a ICAO regula todos os procedimentos de aviação? Ela publica seus anexos, suas recomendações. Os países signatários que não cumprirem a previsão dos anexos, ele publica uma diferença e fala, olha, mesmo que a ANAC, porque há a soberania de cada país pode regular a sua sociedade da forma que o país acha que tem que fazer. É óbvio que toda vez que um país signatário não segue uma recomendação dos anexos da ICAO e publica uma diferença, ele sofre algumas sanções. Por exemplo, algumas empresas aéreas não vão voar no teu espaço aéreo, as tuas aeronaves não vão poder voar no espaço aéreo de outros países, por isso que todo mundo se organizou de forma a seguir as recomendações da ICAO para que possam, então, voar fora do seu espaço aéreo. E se abordou o tema da avaliação de proficiência linguística. Então, já há alguns anos, a ICAO recomendou que, para controladores de voo e pilotos, haja, então, dentro de um critério estabelecido pela ICAO, que os países avaliem esses profissionais e certifiquem eles. Quem atingir nota de 1 a 3 não pode voar internacional, 4, 5 e 6 podem voar internacional. Mas você misturou um pouco os assuntos aqui. Assim, a nossa regulamentação aqui sobre fadiga, na passada aí, queria saber se há uma semelhança com a regulamentação de outros países também. Há uma semelhança.
Todos os países mais desenvolvidos no mercado de aviação, e aí Estados Unidos, Europa, Austrália foram os primeiros, já implantaram seus critérios para gerenciamento de risco de fadiga, motivados por uma recomendação da ICAO, e o Brasil até é um dos países pioneiros, né, entre os 10 países do mundo que publicou uma regulamentação e estabeleceu esses critérios. Nossa legislação ficou muito parecida com a legislação australiana. Eles copiaram basicamente e adequaram ela para a nossa realidade, que está retratado no RBAC 117. Quem tiver interesse vai no site da ANAC, RBAC 117 vai estar ali como que os operadores aéreos têm que tratar o assunto da criação dos seus programas de gerenciamento de fadiga. Mas a limitação da tua jornada de trabalho, voando em qualquer lugar do mundo, segue do seu país de origem, país que você está registrado e certificado. Tá? E é importante abordar o que você falou, porque tem um pessoal de aeroclube aqui que tem um tema muito vivo, que está registro de hora em comando, de instrutor e tal. O que acontece? Existe o anexo 1 da ICAO, vejam a importância das habilitações e certificados. Anexo 1, 44, a turma se reuniu lá em Montreal, em Washington, a Convenção de Chicago, em Chicago. Hoje a ICAO, a base é Montreal, mas a primeira reunião que formou a ICAO foi em Chicago, e resolveram escrever um regulamento para ordenar a aviação no mundo, que foi a Convenção de Chicago, que foi publicada em 44. O primeiro anexo que foi escrito é o anexo licença de pessoal. E ali ele determina como deve ser feito os mínimos de treinamento para a certificação de cada um dos profissionais de aviação. E é importante que os países signatários sigam o anexo 1 para convalidação de licença. Se o Brasil não quiser seguir o anexo 1, ele não precisa, ele tem que publicar uma diferença. O que vai acontecer? Um piloto brasileiro quer ir para a China vai falar: não, negão, você não segue o anexo 1, eu não sei como foi feito o teu treinamento, eu não tenho como auditar, eu não vou convalidar a tua licença. Nós temos 1.200 pilotos brasileiros voando fora do Brasil, graças ao cumprimento do anexo 1. A autoridade brasileira segue o anexo 1, portanto, todos os outros países signatários aceitam as nossas licenças e convalidam elas nos seus países. Por isso é importante esse regramento. Mas a questão de jornadas, limites de voo, número de folgas, tudo isso é um regulamento interno, e independente do lugar do mundo que você estiver voando, você segue o regulamento do teu país. Tá? Não sei se consegui explicar, porque a gente abordou bastante coisa. Então, precisa ter uma licença, certificados, que são as habilitações técnicas. Em cada uma das licenças, o aviador, o comissário e o mecânico vão ter habilitações ali nas suas licenças, que vão determinar em que tipo de trabalho ele pode desempenhar, e o certificado médico aeronáutico, CMA, também vai ser regulado pela Autoridade Civil Brasileira, que é a ANAC. Essa lei aplica-se também aos pilotos de aeronaves, comissário de voo e mecânico de voo brasileiros que exerçam suas funções a bordo de aeronave estrangeira em virtude de contrato regido pela legislação brasileira. O que significa isso aqui? Isso aqui foi uma antecipação de um movimento de globalização da aviação que chama-se Interchange, que são aeronaves matriculadas em outros países operando numa empresa brasileira. Dou um exemplo aqui, muito real nosso, é a Latam. A Latam é uma empresa que está presente em 8 países da América Latina. Os pilotos brasileiros, os tripulantes brasileiros operam aeronaves Charlie, matriculadas no Chile. Essa aeronave vem do Chile, posa aqui em São Paulo, assume uma tripulação brasileira, a empresa é a mesma, e eles seguem voando uma aeronave registrada em outro país. Então, o que se determina no artigo 2º? Que mesmo operando uma aeronave que não esteja matriculada no Brasil, essa lei é válida. Você tem um contrato no Brasil, temos que seguir essa lei. Não é uma lei chilena, mesmo operando uma aeronave chilena ou americana ou onde ela tiver sido matriculada. Então, essa lei tentou antecipar um movimento que é um movimento de globalização. O mercado de aviação é um mercado completamente padronizado. Eu hoje posso chegar na China, entrar dentro da cabine de um 737 e voar, porque o meu trabalho na cabine do 737 é igual a todos os pilotos do mundo. Ele é extremamente padronizado. E essa rigidez na padronização facilita que essa globalização aconteça. Então, não interessa se a aeronave está matriculada no Brasil, na China ou no Chile. Qualquer tripulante pode embarcar ali e voar ela. E então, esse parágrafo 2º antecipou esse movimento de interchange, que começou a ser autorizado no Brasil desde o ano passado, em função da Latam utilizar aviões chilenos na empresa brasileira, e prevê então que essa lei continua sendo aplicada para afastar qualquer discussão de que, não, peraí, a aeronave é chilena, então, não, é a lei brasileira que vale.
A lei também trouxe uma divisão de onde esses profissionais trabalham. A lei anterior, 783, afastava, não que afastasse, mas ela não abordava com a importância que tinham muitos profissionais que estão espalhados no mercado de aviação. Então ela define os 5 serviços que os tripulantes podem trabalhar. O primeiro dele, que é o que mais chama atenção e que emprega o maior número de pessoas, é o serviço de transporte aéreo público regular e não regular, exceto o táxi aéreo. Todas as empresas aéreas, de carga ou de transporte de passageiros regular e não regular, que são empresas charter, né? A Sideral, que transporta time de futebol sobre arrendamento, arrenda a aeronave, ela não tem linha regular, mas os tripulantes estão aqui no inciso primeiro. O segundo é o serviço de transporte aéreo público não regular na modalidade de táxi aéreo. Aqui ficou desconfigurado, tá? Mas desconsiderem, não foi feito. O terceiro, serviço aéreo especializado prestado por organizações de ensino na modalidade de instrução de voo. Então aqui estão os instrutores de voo, no inciso terceiro. O quarto, demais serviços aéreos especializados abrangendo atividades definidas no CBA e pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira. Aqui está aviação agrícola, transporte, lançamento de paraquedismo, aerofotogrametria, publicidade aérea, reboque de faixas, todo esse serviço aéreo especializado estão aqui. Todos os tripulantes que trabalharem em serviço aéreo especializado, o maior deles é a aviação agrícola. Nós temos 2.200 aeronaves agrícolas no Brasil, é a segunda maior frota do mundo. Então está aqui, esses profissionais estão no inciso 4. E o inciso 5º, serviço aéreo privado, entendido como aquele realizado sem fins lucrativos pelo operador. Aeronaves particulares. Então eu sou piloto de uma empresa que tem um avião e uso o avião sem fins lucrativos. Então ele está aqui, ele está no inciso 5º. Tá. O parágrafo 1º esclarece, então, que o instrutor de voo é o piloto de aeronave contratado para ministrar treinamento em voo em aeronave empregado no serviço especializado referido no inciso 3, que são as escolas e aeroclubes. E para efeito do disposto em convenção ou acordo coletivo, o que ele estabelece aqui? Que os tripulantes empregados de serviços aéreos definidos no inciso 13 e 5, que são serviço aéreo, instrutores de voo e aviões particulares, são equiparados aos tripulantes que exercem suas funções no táxi aéreo. Ou seja, esses profissionais eles não tinham o estabelecimento de mínimos da relação de trabalho, piso salarial, quais são os benefícios, quais são as obrigações. Então a lei trouxe uma equiparação para os instrutores de voo e quem voa aeronaves particulares para fins de convenção coletiva a quem voa no táxi aéreo, que é um grupo de pessoas que possuem uma convenção coletiva que estabelece essa relação de trabalho. E a mesma coisa acontece para os pilotos agrícolas. Os tripulantes empregados no serviço aéreo definido no inciso 5º, que é o serviço aéreo especializado, quando em atividade de fomento ou proteção à agricultura, são equiparados aos tripulantes que operam serviços aéreos especializados na modalidade de atividade de fomento e proteção à agricultura. Então, se você voa um avião agrícola, independente se ele é de uma empresa ou de um particular, de um fazendeiro, de uma usina, a convenção coletiva da aviação agrícola se aplica. Aqui, o artigo 19 da Lei do Aeronauta é a grande mudança da Lei do Aeronauta que trouxe a questão da gestão do risco de fadiga. As limitações operacionais estabelecidas nessa lei poderão ser alteradas pela ANAC com base nos preceitos do Sistema de Gerenciamento de Risco de Fadiga Humana. Então, aqui ele diz o seguinte: qualquer previsão de limitação prevista na lei pode ser alterado, desde que homologado pela autoridade aeronáutica, baseado no sistema de gerenciamento de risco de fadiga. E quais são esses limites? Compreendem quaisquer prescrições temporais relativas aos tripulantes de voo de cabine, no que tange a limite de voo, de pouso, jornada de trabalho, sobreaviso, reserva, período de repouso, bem como outros fatores que possam reduzir o estado de alerta da tripulação ou comprometer seu desempenho operacional. Então, essa regra trouxe um pouco de flexibilidade para alguns anos, essa lei provavelmente vai durar 20, 30 anos ou mais, para uma nova tecnologia, voos ultralongos. Queremos fazer um voo de São Paulo para Bangkok. É possível? Na lei anterior não era, porque na metade do voo se encerra a jornada de trabalho dos tripulantes. Como é que eles fazem para parar o voo no meio do caminho? Então a regra trouxe uma forma de adequar a realidade. A legislação tem que estar adequada à realidade, não a realidade se adequar à legislação. Então a legislação tem essa flexibilidade de, através de um sistema de gerenciamento de risco de fadiga,
a autoridade então pode adequar essas jornadas de trabalho e todas as limitações para que os voos sejam feitos e que o Brasil tenha uma indústria de aviação competitiva e possa concorrer com todos os países do mundo, mas com certas limitações, sempre preservando a segurança da operação. O artigo 2º prevê que o sistema de gerenciamento de risco de fadiga será regulamentado pela ANAC, que já foi, é o RMAC 117, levou quase 2 anos da publicação da lei para a ANAC fazer a regulação, foi publicado esse ano, quem tiver interesse é o regulamento 117, com base nas normas e recomendações internacionais da aviação civil e a previsão que a implantação e atualização desse sistema vai ser acompanhado pelo sindicato da categoria profissional. Então o SNA está lá dentro da ANAC e está dentro das empresas, avaliando, participando, fiscalizando como esses sistemas estão sendo implantados. Por quê? Porque o empresário pode dizer, estou cumprindo e agora eu quero trabalhar 24 horas por dia. Não, calma aí, vamos analisar, e aí a importância de os representantes da categoria profissional estarem acompanhando, fiscalizando e participando de forma cooperativa para que os voos realmente aconteçam, mas que os tripulantes não sejam penalizados além de um limite aceitável. É só para voltar um pouquinho no slide anterior, porque como todo o sindicato das escolas também, eu participei bastante dessa parte, né? Se aborreceu bastante, né? Eu aborreci bastante também, mas é interessante que a gente tem pessoas aqui de outros aeroportos, de outras instituições de ensino, que é interessante é o seguinte, se a gente pegar o instrutor de voo hoje dentro de um aeroclube, de uma escola, e equiparar ele com um táxi aéreo é meio que loucura. Então não tem como se for equiparar a questão de salário e tudo mais. Então a SNA, a gente entrou em várias discussões a respeito disso, que o SNA agora vem trabalhando com uma convenção individual, né? Com cada, os acordos coletivos, um acordo coletivo que é com cada aeroclube e escola, para ver se consegue chegar nessa equiparação, alguma coisa que o aeroclube ou a escola possa cumprir. Porque o que acontece? Se o aeroclube ou a escola, mesmo que ele pague tudo certinho, com a carteira, com tudo mais, e chega lá um instrutor, bota no processo na justiça, faz alguma coisa nesse sentido, ele vai ser tudo equivalente à lei do táxi aéreo. Convenção coletiva do táxi aéreo. Então, tá aqui, a ideia hoje, mesmo que faça ou queira fazer, de repente é sentar com o Sindicato Nacional dos Aeronáuticos para fechar esse acordo, né? Eu acho que tem instrutores aí, gestores de escola, se quiserem abordar o tema do registro de horas da Cívica, eu sei que é uma dor de cabeça para vocês, e essa questão da regularização dos contratos de trabalho, fiquem à vontade também. É um tema um pouco mais espinhoso, digamos assim, mas a gente pode, estou aqui à vontade para discutir. É legal porque tu diz assim, para parar com o táxi aéreo, para que as pessoas entendam que tem essa possibilidade de poder fazer uma... Existe a flexibilização legal, claro. Hoje você tem escolas que são maiores do que muitas empresas de táxi aéreo, mas você tem aquela escolinha de um avião no interior. E é óbvio que o peso da legislação tem que ser regulado de forma coerente. Eu não posso pesar a legislação naquele aeroclube que tem um avião, porém eu tenho hoje no Brasil a maior escola de aviação, com 70 aviões, e que não segue a legislação. E ela é maior do que a maioria dos táxis aéreos do Brasil. Então, temos que tratar os diferentes como diferentes. E aí o sindicato tem toda a benevolência de entender a realidade de cada escola, mas temos que ajustar e adequar. Por quê? Eu vou fugir um pouco da palestra aqui e aí vai ficar muito direcionado o que eu vou falar aqui para o pessoal dos aeroclubes. Mas, historicamente, o que acontecia no Brasil, até 10 anos atrás? Instituições filantrópicas, que inclusive estão previstas lá no CBA, Filantropia, que é o sindicato, que tem uma série de isenções fiscais, não pagam imposto, não prestam conta e uma série de facilidades para a sua gestão, formava e capacitava pessoal de aviação. Como é que funcionava o aeroclube? Eu passei por um aeroclube lá em 97, 98, os pilotos faziam o seu curso ali, faziam o seu INVA, sua carteira de instrutor, ficavam acumulando algumas horas ali, formavam novos pilotos, depois arrumavam emprego e iam voar na linha aérea, no táxi aéreo, onde quer que seja. Só que há 10 anos para cá, as escolas particulares começaram a surgir, tomaram o mercado e se transformaram em negócios. O empresário compra um avião, homologa a sua escola, vende hora de voo e ganha dinheiro com aquilo. E o instrutor começou a ser tratado por essas escolas particulares com a mesma relação que se tinha naquela instituição filantrópica do aeroclube. Ou seja, vem aqui, fica o dia inteiro aí, voa, eu te dou R$15 por hora e é para o teu bem porque você está acumulando experiência. Às vezes o cara tirava dinheiro do bolso e ainda tira porque vai com o seu carro, porque tem que comer. E o sindicato, há 3 anos, falou, não, peraí gente, o mercado se alterou,
as empresas particulares estão explorando uma fatia de mercado, e eu poderia ter trazido a palestra das escolas aqui, das 1.000 e poucas aeronaves, 40% já são de escolas privadas, os aeroclubes estão diminuindo, até porque a gestão de muitos aeroclubes não é bem feita. Eu não quero atacar e ofender ninguém aqui, mas é uma realidade que eu participo, que eu já visitei mais de 60 escolas nos últimos anos. E essa relação das escolas com seus instrutores teve que ser alterada. O instrutor é um profissional de aviação que investiu pesado na sua capacitação, pagou seu curso de PP, de PC, de multi, de FR, de INVA, e na hora de trabalhar a escola fala o seguinte: eu vou te dar a hora de volta, vai ficar dando só de graça. Não é por aí. Aí o sindicato teve que ir lá botar o dedo nessa ferida e falar: vamos regular essa atividade, prevista na lei que o instrutor de voo está equiparado aos pilotos do táxi aéreo. E aí o Juan fez um apontamento muito consciente. Tem escolas que não suportam isso. Mas pagam tudo certinho. Não pagam certinho, é a convenção do táxi aéreo. Ah, mas eu quero flexibilizar. Tá bom, acordo coletivo de trabalho é o instrumento jurídico que possibilita a flexibilização dentro da lei. E aí se paga um salário menor do que o táxi aéreo, se paga menos benefícios, até porque temos que analisar o tamanho de cada escola. São 52 acordos já assinados no Brasil, algumas escolas não deram interesse a esse assunto, a discussão é judicial, e aí já não é mais negociação, o Poder Judiciário vai analisar a lei e vai dizer quem está certo, quem está errado e como que tem que ser feito. O que é uma pena, porque eu acho que o mercado é tão pequeno e isso poderia ser regulado de outra forma. Mas estamos fugindo um pouco do foco aqui. Vamos voltar ou querem seguir falando de aeroclube? Culpa do Juan, hein? É só pra O Juan que pediu para voltar o slide aqui, eu já estava lá na frente. É só porque tu botou o negócio que eu achei só interessante chamar a atenção. Sim. Não, é que está na lei, né? Então muitos de vocês estão ou vão passar pelo aeroclube. E o aeroclube está aqui na lei, né? O aeroclube não. O instrutor de voo está aqui na lei. Ele é um aeronauta, ele é um piloto de aeronave, ele está aqui especificado. A lei, em vários momentos, cita ele e é importante que você saiba. Marcelo, Oi? na realidade, a ANAC ela vem referindo também que ela quer tornar a carreira do instrutor como uma carreira mesmo, né? Os instrutores, há pouco tempo atrás, tinham interesse de entrar na escola, fazer a hora de voo como para a linha aérea, que não é errado também, eu acho. A gente aprende a voar, a gente aprende que é o voo mesmo, e as regras, tudo nessa função de instrutor de voo. Então eu acho que foi muito bom a questão do sindicato e regularizar de uma forma geral. Mas como eu falei, é um processo que tem que ser lento, você falou também, que não adianta querer regularizar uma coisa que já vem errada culturalmente há 70 anos. Exatamente. Então, Não, mas... só tem somado, eu acho, a questão de voo e para a própria segurança, né? Sem dúvida, os números do CENIPA já se alteraram. Em 2016, a instrução de voo lideravam os índices de incidentes e acidentes no Brasil, em termos percentuais. Se a gente pegar número de incidentes em relação à frota de aeronaves, a instrução era o número 1. Vamos lá, o que é a instrução? É um voo controlado, onde você só voa se quiser, abre o hangar, tem vento, fecha o hangar. Está chovendo? Não abre o hangar. As aeronaves normalmente estão com a manutenção em dia e se acidentavam mais do que a aviação agrícola, que é uma aviação marginal, e que eu fui piloto agrícola, voei 3 anos agrícola. É uma aviação completamente marginal, no sentido de estar à margem do processo. O piloto agrícola está lá na fazenda voando, ninguém está vendo, ninguém sabe o que está acontecendo, e a instrução de voo, que é um ambiente controlado, se acidentava mais. E o sindicato foi ao CENIPA e disse: CENIPA, parte desses acidentes é a relação de trabalho dos aviadores. O aviador está lá no Uber, aí toca o telefone, vem que tem um voo. Aí ele estaciona o Uber, bota o passageiro para fora, corre no aeroclube, entra no avião, faz um voo e volta para o Uber. Primeiro, qual é a qualidade dessa formação? O instrutor de voo, normalmente, nas escolas que eu frequentei, está ali dentro do avião, louco para fazer a hora. Ele não está nem aí se o aluno está voando ou não está voando, se a coordenação de primeiro e segundo tipo estão certas, ou se a curva de... Ele quer fazer hora, estica o voo aí porque eu tenho que botar na minha civil, porque eu quero checar, eu quero aplicar na linha aérea. E a qualidade da formação dos nossos pilotos é uma das piores do mundo. Aonde que esses pilotos vão ser consertados? Nas empresas depois. Eu vou com alunos, dei instrução na Gol também, mas vou com... agora a seleção está um pouco mais rígida nas companhias aéreas, mas eu voava com colegas ocupando o assento da direita de um Boeing 737 que não tinham conhecimentos básicos de aviação. Estavam pilotando um 737 com 200 passageiros. Então a nossa formação de piloto ela foi deteriorada
em função também, e não só isso, da relação de trabalho entre os instrutores e as escolas. E é óbvio que o empregador, uma empresa que montou uma escola como um negócio, é business, ela quer pagar R$15 e quer que o cara fique no Uber. Quando tiver voo, eu te ligo, aí tu vem aqui e faz a tua horinha. Câmbio, para mim tá ótimo, ele dizia. E ele, de certa forma, é refém do sistema. O sistema funciona assim, se tu não quiser, tem outro que quer. E aí como que essas distorções elas diminuem? Através da figura do sindicato. E aí muita gente vai torcer o nariz. E sindicato? Infelizmente, há uma previsão constitucional de a instituição ter a representatividade, da tutela da categoria, e o sindicato tem que chegar e falar, vamos rever esta relação, porque essa relação está desequilibrada. E esse desequilíbrio tem atrapalhado a formação, a qualidade da formação e os índices de segurança em acidentes e incidentes. No entanto que, depois de 52 escolas regularizadas, o próprio CENIPA reconhece que o trabalho do sindicato teve influência. Os números melhoraram. Porque hoje um instrutor de voo registrado, com salário fixo, ele fica o dia inteiro no aeroclube. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe quem é o aluno, ele acompanha o desenvolvimento da carreira do aluno. Antes não, ele estava lá entregando pizza, ele estava fazendo Uber, ele estava fazendo outra coisa, porque ele precisa viver, e aí ele vinha para o aeroclube para fazer um bico. E um bico não cabe na aviação, gente. Nós estamos em 2019, século XXI, esse tipo de relação não cabe mais. Você falou, por que o instrutor acabava achando que era só para fazer hora e ir embora? Porque ele não gosta de dar instrução? Alguns gostam, eu gostava, eu adorava dar instrução. Dei instrução 4 anos da minha vida, poderia estar lá até hoje. Por que eu fui expurgado de lá? Porque eu não tinha como me manter. Porque a oferta, a contraprestação pelo serviço prestado é muito pequena. Eu tive que sair de lá em busca de melhores contraprestações, melhores salários e benefícios. Mas não porque eu não gostava, eu adorava a instrução e até hoje eu adoro. Porém, a relação de trabalho é tão precária que torna essa relação que tu disse, não, aqui é só para fazer hora para ir para a linha aérea. Por quê? Porque não se paga, não se tem benefício nenhum, mas eu concordo que a outra parte também é frágil e se a gente chegar e apertar muito, ela também vai ter problema. Então, isso está sendo feito há 4 anos já. Só para complementar tudo isso que a gente está falando, a gente está aqui na escola da UFPB, né, na palestra, e essa questão também do curso de ciências aeronáuticas, um pré-requisito das companhias, a gente já vê hoje isso aí tem melhorado muito na formação. E a ANAC, a tendência dela é isso aí, formar um formador com conhecimento, quem chegar num 737 ou onde for, tem aquele embasamento como tem que ser, né? A gente já... Não fui eu. A gente já começa com uma padronização na aula prática, mas o... Acabou? Tchau, pessoal. Mas o teórico é muito importante. Sem dúvida. Tem uma coisa fragmentada dos alunos que até hoje a ANAC no piloto privado permite que faça a prova sem curso. As universidades têm um papel fundamental, desde 96, com a primeira universidade que foi a PUC de Porto Alegre, curso de Ciências Aeronáuticas, de elevar a proficiência teórica. E realmente, você vê que a garotada chega na linha aérea bem de teoria, mas a aviação, a parte prática da pilotagem está deficiente. Muito deficiente. Tem melhorado, as escolas estão se aprimorando, mas hoje nós vemos, comparado, eu não vou para a Europa, Estados Unidos, eu vou ficar aqui, Colômbia, Chile, Argentina, nós temos um treinamento prático pior de pilotos no Brasil do que esses outros países. Seria de se considerar, então, não digo a obrigatoriedade, mas a começar a inserir nos pré-requisitos do voo de planador? Porque veja, o planador vai te trazer conhecimentos, mas é uma exigência que talvez tenha dificuldade de ser cobrada e que pode ser suplantada com outras técnicas, né? Mas concordo que auxilia muito a parte da parte prática. Eu concordo, mas aí eu te traria aqui uma série de outras questões que melhoram a parte prática e tem uma certa dificuldade de ser concretizado. Eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de voar planador, eu infelizmente não tive, fiz 2 voos de planador na minha vida, devem fazer, porque sem dúvida é uma finesse da pilotagem que aeronaves
motorizadas não permitem. Mas trazer uma obrigatoriedade, nós estaríamos inventando uma regra que ninguém faz no mundo, e eu acho que é muito forte obrigar a iniciar no planador. A possibilidade de iniciar no planador facilita, ajuda, e até mais barato, e abate horas lá para o PP, mas trazer o termo obrigação, eu acho que talvez não seja a forma correta de regular. Mas eu recomendo que todo mundo que tenha a oportunidade que faça o seu piloto de planador. Eu tenho uma visão hoje mais cedo até conversei com o pessoal que estava aqui, né? O mercado tem a tendência de sempre se autorregular. Sim. Então, a partir do momento que começa a surgir faculdades de ciências aeronáuticas, onde começa a elevar a qualidade, a própria companhia aérea começa a buscar dessas instituições. E aí o aluno, quando ele vai buscar o mercado para procurar um curso para fazer a formação dele, ele tende a ir naquelas que têm um reconhecimento maior. Então isso é uma coisa que a gente começa a ver que o mercado normalmente ele tende a se organizar nesse sentido. E uma das coisas que eu costumo, que eu não sei, até eu sou meio contra aquele negócio, eu vou enrijecer as regras, começar a criar cada vez mais regras. Lembra que cada regra que a gente coloca é uma barreira a mais que a gente bota. E às vezes um engessamento maior em cima da instrução. E aí eu lembro de outra coisa, o avião que a gente está voando hoje não vai ser o avião de amanhã. E aí se eu começo a enrijecer a formação, daqui a pouquinho eu estou formando para um avião que não vai existir mais lá na frente. Então essa questão é muito delicada hoje, né? Então essa questão de criar regras, obrigado ao planador, obrigado a fazer tantas horas, obrigado. Às vezes não é isso que é necessário. Às vezes o próprio mercado diz assim, olha, eu sou da empresa aérea X, eu vou entrar lá em contato com a universidade, com a faculdade, é o que está acontecendo hoje, já vou começar a dar preferência para quem tem ciências aeronáuticas para ingressar no mercado de trabalho, que ele já vem com uma visão um pouco melhor. Vou olhar lá no Aeroclube Y, porque lá a formação prática também é melhor, a tendência é isso. E aí o cara vai escolher, eu vou escolher pagar o barato e não conseguir emprego, ou pago aquele que eu tenho condições, mas que eu consigo emprego depois. Só para até reforçar o que o Juan está falando, hoje não é nem uma prioridade, é um mínimo. As 3 grandes empresas aéreas estão contratando só com curso superior, de preferência em ciências aeronáuticas. Isso não é uma exigência. Para pilotar hoje na linha aérea não precisa curso superior. Só que hoje as empresas aéreas têm exigido. Para participar do processo de seleção, ICAO, nível 4 no mínimo, e curso superior de preferência em ciências aeronáuticas. No empate, o cara que tiver ciências aeronáuticas fica com a vaga. Então, isso, apesar de não obrigatório, é uma prática das grandes empresas. As menores não estão ainda exigindo, mas as grandes estão exigindo sim. Pois não? O professor falou sobre a questão de algumas pessoas torcerem o nariz quando se fala em sindicato. E a gente vê muito enfraquecimento hoje de várias questões sindicais, vários sindicatos enfraquecendo. O sindicato do setor de aviação está ficando mais fraco ou ele tem essa capacidade de negociação forte? Bom, vamos lá. É um assunto complexo e eu concordo de que a atividade sindical, o movimento sindical no Brasil tomou um caminho errado ao longo de muitos anos, e os próprios trabalhadores já não queriam mais saber de sindicato, e o governo atual veio e aplicou um remédio, uma dose bem pesada do remédio. O nosso sindicato de aeronautas, por uma percepção de mercado, todos os diretores são membros da Ativa, a maioria pilotos da Ativa, que continuam voando. Eu, esse mês de julho, vou voar 40 horas e estou lá na diretoria do sindicato. Então, nós conseguimos nos reinventar desde 2013 e não sentimos a mudança na legislação. Nossos serviços continuaram normais, mais de 10 mil sócios. Essa semana publicamos um novo serviço, que é o auxílio em caso de afastamentos de saúde, perda de CMA ou morte. O sindicato está montando o seu próprio fundo para ajudar os seus associados nesses momentos, e o nosso sindicato é um sindicato, eu não estou aqui fazendo propaganda, nem é interesse de trazer nenhum discurso sindical aqui, mas ele está descolado da realidade dos sindicatos, da grande maioria dos sindicatos trabalhadores. E o foco desse caminho equivocado, desse comportamento equivocado do movimento sindical no passado, não tenha dúvida que era o imposto sindical. A geração de toda a confusão, corrupção, desvio de conduta era uma facilidade de mês de maio cair dinheiro na conta do sindicato sem prestar conta, sem fazer serviço nenhum, sem dar contrapartida nenhum. E desde 2013 o nosso sindicato devolve o imposto sindical. Nunca quis o imposto sindical, porque tinha a percepção que a bagunça do sindicato acontecia em função de um dinheiro fácil, de um imposto que era descontado da folha de pagamento de todo mundo para sustentar um sistema falido.
Então essa reviravolta que está acontecendo é boa para a sociedade, e os sindicatos vão ter que correr atrás e se reinventar. E sindicatos que não tiverem associados vão desaparecer, simples assim, fecha as portas e entrega a chave e vai embora. E o nosso sindicato está, digamos, descolado dessa crise, porque se preparou, tem uma gestão dinâmica de pessoas da ativa, comprometidas, pessoas jovens, há uma rotatividade na direção, não há aquelas diretorias que permanecem na direção do sindicato durante décadas, como a gente via, em função do imposto, que recebiam esse dinheiro fácil, e a gente vai passar, e é um sindicato que tem uma característica muito técnica. Não é só um sindicato de relação de trabalho. A ANAC, para publicar um regulamento, está lá o sindicato. O Conselho Consultivo da ANAC, que bimestralmente se reúne para orientar a diretoria dos problemas da categoria da aviação, está lá o SNA. Então, em várias questões técnicas, a 39ª Assembleia da ICAO, em Montreal, eu estava lá representando os pilotos e comissários brasileiros na Assembleia da ICAO, que acontece de 3 em 3 anos. Então, nós temos um viés muito técnico que foge um pouco dessa relação que as pessoas têm com os sindicatos de forma geral, que é um sindicato que briga pelo reajuste salarial na database. Não, nós temos uma... Estou aqui explicando para vocês questões técnicas. E sou diretor de um sindicato. Então nós estamos, de certa forma, descolados dessa crise aí sindical, mas a minha impressão pessoal é de que este movimento ele é necessário para dar um novo ordenamento para uma atividade que não estava dando certo. Não estava dando certo. Você chegava para qualquer pessoa na rua e falava, e o seu sindicato? Que sindicato? Que? Um bando de vagabundo. E era isso que acontecia. Então, isso refletia a crise e de que algo estava incorreto no movimento sindical, precisava ser mudado. E esse governo veio com uma machadada e mudou, né? Cortou o imposto sindical, foi o Temer que fez, mas agora esse atual governo tem feito também mudanças que dificultam a vida de todos os sindicatos, mais para aqueles inativos e que realmente não têm atividade, mas a gente se readequou e está chegando a 11 mil associados ativos de uma categoria que tem 17 mil, quer dizer, nós estamos com 65% de associados, é um número muito expressivo na iniciativa privada. Mas a minha posição pessoal é essa: o movimento tem que se reinventar, tem que separar o joio do trigo e aquilo que não presta tem que desaparecer. Esse é um ponto muito importante, que foi um trabalho legislativo do sindicato durante 5 anos em Brasília, batendo de porta em porta. Eu tive o desprazer de visitar um deputado federal, mas está gravado, né? Não posso falar. Você não trabalha aqui, não. Eu vou desligar, depois eu falo para vocês. Né? Não bem querido, né? Então, batemos lá na porta de 500 e tantos deputados, 83 senadores, explicando as nossas características e a importância da aprovação dessa lei. E o artigo 20 traz a previsão de impossibilidade de terceirização. A função remunerada dos tripulantes a bordo de aeronave deverá obrigatoriamente ser formalizada por contrato de trabalho firmado diretamente com o operador. Então, a terceirização irrestrita que a reforma trabalhista trouxe, a nossa lei nos afasta. Os únicos profissionais do Brasil que não podem ser terceirizados são os tripulantes. Todos os outros podem. O tripulante não pode. Ele tem que manter a sua relação de trabalho direta com o operador da aeronave. E, em função do artigo 20, nos trouxe essa proteção. A primeira coisa que aconteceria se esse artigo não existisse, e eu acredito que os primeiros impactados seriam os comissários, era a agência de contratação. A agência, um broker, ia contratar vocês, provavelmente pagar por diária, e ia vender a mão de obra da gente para as empresas aéreas, ficando com parte desse dinheiro, é óbvio. Então esse artigo 20 afastou e foi um trabalho do sindicato. Trabalho do sindicato de lá falar para o Poder Legislativo no Congresso Brasileiro de que eu transporto a sua família, e se eu não tiver um contrato de trabalho com o operador e for terceirizado, eu vou estar voando vários aviões ao mesmo tempo. E talvez no dia que eu estiver transportando sua família, eu não sei nem que avião que eu estou pilotando ali, e talvez vai dar problema isso. Então nós precisamos nos manter proficiente, e uma das formas de nos manter proficiente é ter um contrato de trabalho com um operador, que é aquele avião que eu vou pilotar, e é essa forma que entendemos correto. Nessa mesma linha, a CLT foi reformada no governo Temer, há 3 anos,
e trouxe a possibilidade do trabalho intermitente. Então, o artigo 443 foi criado e diz que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para a prestação de trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Você vem trabalhar essa semana e o teu empregador fala, semana que vem tu não precisa vir, não tem trabalho, você vai para casa, fica em casa, não te pago nada, não recolho nenhum tipo de contribuição, e quando eu precisar, eu te aviso com 48 horas de antecedência, você vem trabalhar. E o dia que não precisar, tu não vem e eu não te pago. O que iria acontecer na aviação? A aviação é sazonal, a aviação comercial, agrícola, quase toda aviação é sazonal, salvo a aviação particular. Existem meses, como esse mês de julho, que nós voamos muito, agosto menos, setembro e outubro quase nada, novembro a gente volta a voar, dezembro, janeiro e fevereiro são meses que a gente voa muito, março um pouco menos, e são ciclos. Então, nos meses de baixa temporada, as empresas aéreas iam pegar 30% dos seus tripulantes e ia falar, fiquem 2 meses em casa, eu não preciso de vocês, e na alta temporada vocês voltam e continuam trabalhando. E nesses 2 meses vocês vão dirigir Uber, vão fazer alguma coisa. Então nós conseguimos trabalho também, trabalho árduo dos sindicatos. Aqui foi muito difícil de fazer, porque foi um trator que o governo passou em cima da sociedade. E eu acho que a reforma tinha que vir, e as regras têm que ser atualizadas, eu não sou contra isso, eu acho muito correto que as adequações sejam feitas. Mas no parágrafo 3º ele diz o seguinte, considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços de inatividade, determinado em horas, dias, meses, independente do tipo de atividade do empregador, exceto os aeronautas, regidos por legislação própria. Os únicos trabalhadores do Brasil que não podem ser contratados de forma intermitente são vocês. Tá? E aqui é um trabalho do sindicato. O sindicato que foi lá, bateu nas portas e falou, senhores legisladores, vocês querem ter uma aviação segura? Nós não podemos, no período de baixa temporada, ficar 3 meses em casa. E depois, quando eu voltar a voar, vou ter que reaprender tudo. Então, essas duas proteções sociais, que são a terceirização e o trabalho intermitente, que se aplicam a todos os trabalhadores do Brasil, não se aplicam à nossa categoria. Tá? Por um trabalho insistente do sindicato, que é importante que você saiba. E para complementar todo esse arcabouço legislativo, existem 3 grandes convenções coletivas, uma assinada entre o sindicato profissional e o sindicato patronal, que representam todas as empresas de linha aérea, de carga e de passageiros, são 18 empresas aéreas brasileiras, a gente sempre fala das 3, a Avianca agora sucumbiu, infelizmente, parou 54 aviões, então 3 grandes e mais 14 pequenas de carga, MAP, Passaredo, Sideral e tantas outras. São 18 empresas aéreas que regulam as especificidades da relação de trabalho entre pilotos e comissários e essas empresas. Do táxi aéreo também, são 90 empresas de táxi aéreo no Brasil. Uma convenção coletiva se aplica a todos os pilotos do táxi aéreo e também se aplicam aos pilotos que trabalham, pilotos e comissários que prestam serviços na aviação privada e para escolas e aeroclubes. E uma convenção coletiva da aviação agrícola, são 70 empresas de aviação agrícola no Brasil, que essa convenção se aplica aos empregados dessas empresas e também aos pilotos que prestam serviço de piloto, como piloto agrícola para aeronaves particulares de usinas e fazendas. Muitas fazendas têm próprio avião e a convenção se aplica. Então, quem tiver interesse, busque esses 3 documentos, é interessante, tem direitos e obrigações, tem as obrigações também de cada um desses empregados na relação de emprego. Então, essa é a mensagem que eu tinha para trazer para vocês de como está a perspectiva de aviação para os próximos anos e quais são as legislações principais que se aplicam a vocês. E estou aberto aí para qualquer dúvida, sugestão, pergunta que eu possa auxiliar. Aqui está o meu contato também, se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Sem dúvidas? Então? Muito obrigado pela paciência, pessoal.